A trégua anunciada entre Israel e o Hamas no conflito vai permitir a libertação de 150 prisioneiros palestinos em troca de reféns israelenses. A pausa também vai permitir que centenas de caminhões de ajuda humanitária, médica e com combustível entre em Gaza, território palestino sitiado desde o início do conflito, que já matou mais de 13 mil civis em Gaza, onde estão mais de 2 milhões de palestinos desabrigados. Para falar com a gente sobre esse anúncio de trégua temporária entre Israel e o grupo armado Hamas e as consequências do conflito ao povo palestino, nós conversamos agora com Raquel Ronick, que é do coletivo Judias e Judeus pela Democracia aqui em São Paulo. Professora Raquel Ronick, tudo bem? Prazer recebê-la no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia Ana, bom dia Cosmo e a todos os telespectadores da TVT, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Professora, vamos falar então um pouco mais desse conflito que já vem se arrastando, um conflito de perda de ambos os lados, só que de um deles, a morte de civis, mulheres e crianças vem sendo constantemente, esse número vem aumentando e pela forma como vem acontecendo. Nesta semana, anúncio de uma trégua, um cessar-fogo temporário. Professora, eu queria lhe ouvir sobre este momento, a senhora que faz parte de um coletivo Judias e Judeus pela Democracia aqui em São Paulo, de o quão é importante esse cessar-fogo para que, de fato, um acordo de paz, de trégua permanente venha a acontecer. Bom, em primeiro lugar, é claro que a notícia desse cessar-fogo, embora provisório, é uma boa notícia. No âmbito do nosso grupo, temos insistido muito na ideia de que um cessar-fogo imediato que possibilite duas coisas absolutamente essenciais nesse momento, que é a libertação incondicional de todos os reféns que estão na mão do Hamas e imediatamente o fim do massacre que está acontecendo em Gaza, atingindo civis nesse momento, seja interrompido. Que a gente possa, a partir dessa situação, reestabelecer algum nível de diálogo, superando aquilo que a gente classifica como verdadeiros, com S no plural, regimes de terror, que não pressupõem o respeito à vida em nenhum desses lados, e eu não estou falando aqui de nenhum tipo de proporcionalidade, mas estou falando aqui que a gente tem que saber sim que estão morrendo civis que não tem absolutamente nada a ver com esse conflito, estão pagando o preço do assassinato brutal de 1.200 civis, que também não pode ser esquecido nesse momento. E, professora, esse coletivo, ele já existia antes desse momento histórico onde a gente vive, ele nasce num contexto do ano passado, enfim, para defender a democracia do nosso país, mas neste momento, esse coletivo de judias e judeus se coloca também em solidariedade a esse povo civil palestino que vem sofrendo um genocídio ali na faixa de Gaza. O que eu queria te perguntar, professora, é que, por parte da comunidade, quando uma pessoa judia ou judeu se coloca em solidariedade a palestinos, às vezes há um questionamento. Por que as pessoas estão se posicionando dessa forma? E muitas vezes até colocando isso como uma posição antissemitista. Eu queria ouvi-la sobre isso, se por um acaso vocês foram questionados nesse sentido por algum membro da comunidade. E o que isso, qual que é a verdade de tudo isso, né? Como que vocês se posicionam? Ótimo, excelente questão que você está colocando, muito importante. Nós temos que eliminar o binarismo imediatamente. O que significa eliminar esse binarismo? Eu queria lembrar a todos que em Israel nós temos centenas de milhares de israelenses que defendem os direitos de palestinos, centenas de milhares de israelenses
que defendem os direitos humanos de palestinos, centenas de milhares de israelenses que estiveram nas ruas durante meses em oposição ao governo Netanyahu e a coalizão que hegemonicamente tem estado à frente do governo de Israel, que tem promovido ocupações na Cisjordânia, tem desrespeitado esses direitos. Por que eu estou falando isso? Porque, em primeiro lugar, é um absurdo se juntar no mesmo bolo judeu a política atual hegemônica de Estado de Israel, sionismo e uma posição anti-direitos humanos. Fazer isso a quem serve? Serve ao extremismo de ambos os lados. O que significa isso? Esse extremismo de ambos os lados, um extremismo de ambos os lados que inclusive alimenta um antissemitismo. Eu, como judia, e o nosso coletivo está absolutamente chocado de ouvir que toda e qualquer crítica, né, à ação do governo do Estado de Israel é uma crítica dirigida aos judeus. Então, isto é uma posição antissemita, né? Então, se realmente não pode ser, e me parece absolutamente questionável, que, de um outro lado, né, pensando do outro lado, qualquer crítica à ação de Israel nesse momento ou no passado é vista como antissemitismo, né? Isso é uma manipulação. É também uma manipulação identificar que as ações que são ações que não respeitam o direito dos palestinos de terem autonomia e soberania sobre um território, também não possam, né, não possam também ser entendidas como posições, inclusive, dentro do Estado de Israel. E mesmo o sionismo, quando a gente fala de sionismo, é um erro histórico tratar o sionismo como alguma coisa homogênea. Foram muitos projetos distintos de sionismo. E eu queria lembrar aqui, estando na TV dos Trabalhadores, que um dos projetos de sionismo, que é o projeto dos kibbutzim, das cooperativas socialistas, né, era um dos projetos de Israel e era um dos projetos de construir em Israel uma sociedade também socialista. E queria lembrar que justamente um dos poucos, e esse projeto foi sendo desmontado, destruído, assim como o neoliberalismo e a ascensão da direita foi destruindo projetos de esquerda pelo mundo todo, isso foi perdendo lugar, né? E um dos poucos kibbutzim, cooperativas ainda remanescentes, na luta por uma sociedade socialista, na luta por uma paz e pelos direitos palestinos, na luta pelos direitos humanos, foi justamente o kibbutz Be'eri que foi atacado e as pessoas foram massacradas pelo Hamas. Então, a gente também não pode apagar essa parte da história e vamos complexificar, e a existência do nosso grupo é um grupo que é predominantemente constituído por judeus no campo progressista, no campo da esquerda, é um grupo que surgiu no âmbito das discussões e das lutas pela democracia no Brasil e que nesse momento é uma voz que ao mesmo tempo defende radicalmente o direito dos palestinos de um território, uma soberania, mas ao mesmo tempo também denuncia que aquilo que está sendo ofertado pelo Hamas hoje é um regime de terror. E temos uma posição contra os regimes de terror, contra os fundamentalismos, contra as teocracias, sejam elas praticadas por Israel, sejam elas praticadas pelo Hamas. Então, um pouco a nossa utopia e aquilo que a gente acredita é a possibilidade da existência, né, de Israel e Palestina para os palestinos
e qual que é o modelo disso, se é 2 estados, se é 1 estado, isso não cabe a nós decidir, cabe a palestinos e israelenses, na paz e com uma possibilidade de diálogo e que supere a ideia de que a única perspectiva é a eliminação do outro. Ou seja, ou é Palestina do rio ao mar, ou é Israel do rio ao mar. Portanto, é parte do pressuposto de terminar com a existência do outro. Esse não parece para nós uma perspectiva democrática, não parece para nós uma perspectiva sustentável e de longo prazo. E, professora Raquel, e vem no momento deste conflito onde o governo do premier Benjamin Netanyahu vinha sofrendo pressões no próprio Israel pelo que vinha acontecendo, ataques inclusive à democracia, com ligação direta, mudando aí a Suprema Corte do país, enfim. Mas o que deixa claro, professora, é que em um conflito ambos os lados perdem. Né? Não tem como, a população civil perde muito, por isso que não dá para aceitar da forma como vem. E quando a senhora traz aí o posicionamento do coletivo Judias e Judeus pela Democracia, vai exatamente nesse sentido, preservar vidas inocentes que não tem nada a ver com essa questão de poder, seja ele do grupo armado Hamas, seja por parte da autoridade de Israel, que vem sem distinção nenhuma atacando toda a faixa de Gaza. Professora, para além disso, exatamente. Como é que estão essas ações de vocês, do coletivo, para envolver mais pessoas, pedindo, acima de tudo, paz definitiva neste conflito? Sim, nós já soltamos um manifesto, nós temos um grupo no Instagram que eu convido a todos para conhecer, né, que é o Judeus pela Democracia São Paulo. E eu queria convidar a todos, porque vamos fazer uma manifestação no dia 26, domingo, às 11 horas da manhã, na Paulista, na Praça dos Arcos, aquela que é no comecinho ali da Paulista, com a Rua Minas Gerais. E essa manifestação é uma manifestação que tem como mote, e é essa a nossa posição, pelo cessar-fogo, pela libertação imediata, né, dos reféns, contra o fundamentalismo, todo tipo de fundamentalismo, pelo fim da política de ocupações do território palestino, contra o massacre de civis em ambos os lados. Me parece que é essa a posição do nosso ato, e nós estamos aí convidando não apenas judias e judeus, mas nós estamos convidando todos aqueles que brasileiros como nós, né, palestinos, de todas as nacionalidades, de todas as religiões também, porque pelo fim do antissemitismo e da islamofobia, né? Acho que isso é intolerável, né? Todos aqueles que pregam a tolerância, que pregam a paz como solução, que se juntem a nós nesse domingo, para que a gente possa amplificar essa voz no meio de uma situação absolutamente tensionada, e uma situação tensionada que não parte de um princípio que é absolutamente central, que é o princípio da defesa da vida e, sobretudo, da defesa da vida de inocentes e de civis. Professora, você disse algo muito importante na sua fala conosco aqui agora, que é sobre o diálogo entre os grupos, né? É o diálogo. O diálogo que tem que permear não só os grupos envolvidos nessa guerra, enfim, nesse conflito, mas um diálogo que tem que permear a sociedade não só nesse tema, né? Nos demais temas. Mas o que acontece muito é que narrativas são criadas e a gente tem uma imprensa corporativa hegemônica que tem um grande poderio de disseminar a informação de uma maneira muito massiva, né? E aí, nessa perspectiva do diálogo, como que a pessoa comum, cidadão e cidadã, também pode buscar criar esses diálogos para buscar informações para além dessa narrativa hegemônica, né? Que é única, independente do lado que seja, é uma narrativa única. Como é que a população também pode se aprimorar melhor de assuntos, não só como esse que é tão delicado, mas de um modo geral?
Não, você tocou numa questão fundamental, né? A gente vive uma guerra de narrativas, né? E em tempos de fake news, né? Quando você vê a notícia, né? Essa notícia aconteceu ou não aconteceu? Então, tem uma guerra do que efetivamente está acontecendo ali, né? E é muito difícil encontrar ali o que efetivamente aconteceu e como se informar. Eu diria que no âmbito do nosso grupo nós temos usado muito como fontes, né? Fontes importantes, estudiosos do tema, pessoas que estão presentes e, sobretudo, a voz dos ativistas pela paz e pelo diálogo. Então, tem vários grupos, né? Os grupos Standing With Us, os movimentos israelenses com o qual nós temos bastante relação pela paz, desde o Shalom Achar, desde os partidos que estão apoiando essas perspectivas e que estão nas ruas em oposição a Netanyahu já há muitos meses. Temos procurado também nos informar dessa forma e temos procurado também criar canais de informação e canais, porque diante de uma situação que é uma situação de conflito extremo, né? Os apelos totalitários são os apelos que têm mais clamor, né? Na verdade, é a ideia de eliminar o outro. Diante do conflito, eu quero que o outro desapareça. E a mobilização da linguagem da violência para eliminar o outro é uma questão que está colocada para além do conflito Israel-Gaza. É o que nós estamos vivendo no nosso país. Cada vez mais a linguagem da violência e o uso da violência, o uso indiscriminado da violência tem sido a forma, a linguagem, o paradigma utilizado para lidar com os conflitos, na ausência de modelos, de sistemas, de formas de lidar com os conflitos de outra forma. Então, me parece que é muito importante a gente procurar essas vozes que estão tentando abrir esse espaço para que a gente possa também, no meio, né, de um enorme extremismo, não me parece que o extremismo é uma resposta para isso e que a gente deve e pode lutar pela paz. Muita gente diz, nossa, mas isso aqui é um negócio totalmente utópico. Até teve um comentário no meu Twitter, você acredita na Alice do País das Maravilhas? Acho que não. Acho que nós já conseguimos construir na história da humanidade e enfrentar situações muito difíceis sem que isso significasse genocídios, ataques, massacres e eliminação do outro. Me parece que o marco dos direitos humanos ainda, apesar de tudo, é um marco importante para a gente se referir e trabalhar. Perfeito. Conversamos com Raquel Ronick, que é membro do coletivo Judias e Judeus pela Democracia em São Paulo e é professora também de Arquitetura e Urbanismo. Por isso que chamamos de professora o tempo todo. Professora, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje e por nos colaborar com esse debate e trazer todos esses aspectos que a senhora nos trouxe. Eu que agradeço e, de novo, reitero o convite para que vocês estejam com a gente na Paulista, domingo, 26 de novembro, 11 horas da manhã, na Praça dos Arcos. Vejo vocês lá. Abraço. Abraço.